Fazia muito tempo não. Eu não tenho recordação. A última vez que eu li esse texto aqui de púlpito a essa igreja. Mas eu queria já adiantar, quem está pela internet, quem está aqui na sede, que nós temos DVDs gravados sobre o assunto. A escatologia, o último que foi gravado era digital, com uma riqueza de detalhes ali, não só em propriedades bíblicas, como também detalhes de cumprimento e interpretação do que nesse momento agora nós estamos vivendo a nível mundial. E o pastor, eu queria antes de tudo avisá-los que esse conteúdo pode ser acessado sem nenhum custo por vocês, é Bíblia pura, Escritura pura, com trabalho de investigação e trabalho científico naquilo que tratamos lá, tá bom? Então, obviamente, eu vou citar algumas coisas aqui que falei nesses DVDs, como nesse último aqui, mas meu objetivo com os irmãos, aqui nessa noite, é tratar exatamente sobre isso, a escravidão. Tá? E a escravidão aqui na perspectiva contemporânea é uma escravidão total. Tá? E provar aos amados que se Jesus não nos libertou desse sistema, a gente nunca deixou de ser escravo. Só que há uma diferença muito grande entre o escravo primitivo, clássico. O escravo contemporâneo, ele está dentro de um cenário mais sofisticado, mas ele nunca deixou de ser um escravo. E a escravatura, ela nunca deixou de existir dentro do sistema. Então, alguns pontos que o pastor eu entendo que são importantes destacar aqui a essa igreja, para você ter a compreensão disso. Até que ponto todos nós estamos vulneráveis a estas sanções que serão implementadas pelo anticristo e pela sua nova ordem mundial, quando isso, na verdade, realmente acontecer para valer. Eu queria lembrar os amados irmãos que nova ordem mundial, para nós, dentro da escatologia bíblica, eu digo para nós, levando em conta as profecias, tá? A escatologia bíblica define que a nova ordem mundial, ela está dentro de um esquema de compreensão que deve ser visto por todos numa panorâmica histórica. Por exemplo, o messianismo de Jesus é visto dentro dessa panorâmica. A compreensão dele e da sua missão, é necessário o homem ler e compreender toda a Escritura. Então há uma panorâmica histórica, a gente trata em seminário para compreender o Salvador e também, obviamente, os seus cumprimentos, como também esse tema na escatologia que é o anticristo. Porque a compreensão de quem será o anticristo ou o seu sistema está traçado dentro de 4 eras, mais a era contemporânea, que é a era da unificação, a era final e obra final. Então já houveram muitos anticristos em toda a história, mas haverá aquele que será a obra final. Por isso existem lá anticristos e anticristo, para deixar claro que trata-se, né, de um sistema, de uma dinastia acasalada, como também imperialista, que dentro da história das civilizações, ela cumpriu, né, ações revolucionárias, ações libertárias para se emancipar. Tudo isso na história se prova como fato, tá? E eu tratei em DVD isso, e os irmãos que já assistiram estão, inclusive, entendendo o que eu estou falando aqui agora. O que eu quero dizer, irmãos, que dentro dessa visão profética que revela o anticristo como uma ordem de sistemas e também personagem em específico, o anticristo, biblicamente falando, se defende que ele é um programa implícito para aqueles que são incrédulos, histórico, ideológico, transitório, ok? Tudo isso dentro de uma abordagem séria. E detalhe, que esse sistema, como este homem, atuam dentro das esferas, não sou eu que estou falando não, foi Jesus que revelou. Dentro das esferas econômica, social, cultural, religiosa e política, como também militar. Então, todas essas esferas são dominadas por ele. E ele reina nelas. Ok? Isso é escritura. Ele está presente e reina nessas esferas. Então, para aqueles que são mais patriotas, cosmopolitas, né, que tem aquela visão
como muitos evangélicos têm, distorcida do reino, dos reinos, né, como também do Estado, que Deus governa por eles, você tem um sério problema. Que quem governa nas esferas que eu citei aqui é o anticristo e ele é a obra final e o resultado disso tudo. Aonde se encaixa Deus nisso? Como que Deus estaria agora alimentando, estruturando e abençoando uma coisa que no final vai batalhar contra ele? Nem na escatologia você consegue implementar uma coisa dessa. Um Deus puramente republicano, exemplo. Como hoje mesmo escutei de um líder aí evangélico, que esse cara é escroto. É de René Kivitz, que ele deixou lá, claro, na entrevista dele, que todo cristão tem por obrigação ser de esquerda. Então, irmãos, vocês precisam entender que quando a gente fala da ordem das civilizações e da ordem sistêmica dos poderes, a gente fala de uma linha abaixo de atuação daquela que Deus está acima, atuando e se revelando na história. São duas linhas que precisam ser divididas, porque Deus está numa e o homem está na outra, e elas não se encontram, não se misturam, porque os sistemas são diferentes. E até para falar do anticristo, a gente precisa levar a sério isso aqui. Agora, obviamente, eles querem juntar tudo, porque se juntam tudo, gera esquema, gera demanda. A religião serve para isso. Para o anticristo também reinar. Tanto que a apostasia da fé é um dos pilares que o anticristo saiu. O anticristo é protestante, o anticristo é católico, como ele é islâmico, porque todo o sistema político e religioso foi fundado por ele e por suas organizações. Então Deus está separado disso, como a igreja também deveria estar. Só não está agora por quê? Porque existem instituições que foram criadas, ditas evangélicas, para exatamente serem poderes de influência na educação religiosa dos povos. Fui claro? Mas olha só, até aqui, não dá para unir. Bom, o detalhe é que nessa fase final, a visão contemporânea da emancipação, dessa ordem humana e dessa ordem mundial, já existem anunciamentos que a gente vem sempre trabalhando em DVD e aí preocupados em passar ao irmão essas informações. Para quê? Porque a escatologia nos interessa. Com qual objetivo? Confirmar isso. Que Jesus, ele é o Cristo, que ele é o Messias, que não só ele morreu, como ressurgiu, vai voltar para arrebatar a igreja. E as suas predições servem como sinal de confirmação para que todos aqui que vivem essa era, esse momento, tenham certeza disso, que o Evangelho imputa consumação, invoca a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. E para isso existe cumprimento profético, para você saber o tempo e discernir as estações, o momento em que você vive agora. A lâmpada tem que estar acesa. Aí quando a gente entra, né, na esfera desses domínios, dessas forças, a gente já se depara agora, nesse momento, com anunciamentos que são preocupantes. Por quê? Porque quando eu fui gravar o DVD Era Digital, eu li livros, e muitos livros desses que eu li eram escritos por autores que estão exatamente trabalhando há décadas naquilo que é chamado de tecnocracia. A nova era e última era. Bom, um dos livros que o pastor eu li e procurei dominar os assuntos foi escrito por Klaus Schwab. Ele se preocupou em detalhar toda a organização daquilo que ele chama do que será a quarta revolução industrial. Tá? Lembrando que as revoluções industriais, todas elas foram programadas e organizadas por homens que visam a dominação do mundo e das pessoas, e cada revolução industrial teve uma finalidade de educação, de moldagem, de comportamentos, consumo, pensamento, etc, etc. Tá? Isso se prova também. Ele fala que haverá uma quarta, e eu acredito porque a Bíblia também defende isso. Ok? E dentro dessa quarta revolução industrial que ele cita nos seus livros, ele chama como imposição dessa revolução a redefinição do que significa ser humano. Olha só,
a redefinição do que significa ser humano, do que diz respeito à sua identidade, moral e ética. Ele está falando aqui de direito e liberdade. Existência, direito e liberdade. Que ele está definindo aqui que será aperfeiçoada e alvo por uma mudança de sistema radical. Então eu vou fazer um resumo rápido aqui para você poder entender. O que está ali sendo informado? Que existem princípios de uma nova gerência, de uma nova governança, e ele está se referindo à ONU e à sua agenda de 2030. Em tempos de ruptura do velho mundo, que ele quer dizer que este mundo que está aí fora e o sistema de governo que há nele vai desaparecer. Haverá um novo governo e uma nova ordem mundial. Tá? Dentro de quadros, diz ele aqui, científicos, tecnológicos, econômicos e sociais. Ele define nesse resumo que o mundo onde as funções públicas essenciais, me perdoem. Ele define que esses princípios de uma nova governança atingirão o mundo como as suas funções públicas essenciais, comunicação social, informação pessoal, e todas elas são migradas para uma plataforma digital, como também de governos e novos governos, e se tornarão esses governos, essa plataforma, centros de gerenciamento e decisões, como também desafios nos homens. Eu vou repetir de novo. O mundo onde as funções públicas essenciais, comunicação social, informações sociais, migrarão para uma plataforma digital e governos e nova gerência, e se tornarão centros de gerenciamento e de todas as decisões e desafios nos homens, o que ele chama de mudança sistêmica radical. Ele define que o impacto afetará identidade, privacidade, noções de propriedade, padrões de consumo, desenvolvimento de liberdades, genética, hierarquia, relacionamentos, até saúde. Mas ele diz que tudo isso para um aperfeiçoamento humano. Isso aqui é concreto, isso aqui é um fato. Isso é o que, na verdade, nós estamos sendo preparados para herdar e assumir em poucos anos. Ok? Aí vem um detalhe. Ele define que existem 3 razões. Razões para governo, vida sustentável e também domínio absoluto. As razões de governo, ele define que todas elas são alinhadas à ciência, tecnologia e também à ação militar. O que, na verdade, os Estados Unidos construiu geopolítica, com esses fatores aqui. Ciência, tecnologia e representação militar. Que ele define que estão embutidas nessa 4ª Revolução Industrial. O outro ponto ele chama de razões de vida sustentável. O que ele define por pilares de sedução. Utilidade, eficiência e capacidade. Que ele define que isso aqui é o empoderamento do cidadão. De fazerem todos serem estimulados a aceitar novo governo ou as razões do novo governo. Ok? Em nome da utilidade, da eficiência e da capacidade. Mais detalhe. Atrás disso também vem razões de domínio absoluto. Que em troca da utilidade, da eficiência e da capacidade para o cidadão, eles assumem o controle do trabalho, capital e recurso. Ou seja, eles vão dominar toda a produção industrial. E toda a sociedade passará a estar cativa, ou escrava, ou dependente das determinações industriais. Então existem 2 ênfases aqui do que eu falei. Irmãos, notem, eu preciso resumir, porque meu tempo é curto, tá? Existem 2 ênfases aqui nessa 4ª revelação industrial. A existência de um cidadão digital e de uma entidade única. Ok? Bom, as estratégias estão definidas. A sociedade, cada vez mais que ela se materializa, pela vantagem ela se submete, é onde eles corrompem.
A vantagem material é o fator da corrupção. É o fator do domínio. Porque aqui, segundo as informações, e as escrituras também defendem esse ponto, o anticristo não virá por imposição militar, ele não virá por imposição de forças, ele virá por pressão de mercado e consumo. Por isso que eu me interesso em falar isso aqui para você. Tá? O anticristo assumirá domínio mundial por intermédio de pressão de mercado e estímulo de consumo. Eles precisam convencer os cidadãos da terra de que eles vão dar vantagens, de que eles vão construir um novo mundo, de que eles vão construir ou trazer uma nova perspectiva de vida, ou vida diferente, ou nova vida, seja como for. O slogan é esse, que em nome da humanidade, em nome da liberdade, em nome do direito, tudo isso está sendo feito. E praticamente a ONU foi construída assim, a ONU está praticamente presidindo nações com base nessas mesmas razões de urgência, nesses mesmos temas de necessidade, nesses mesmos temas humanistas. Nós já estamos olhando tudo isso acontecer, ok? Eu fiz um resumo por quê? Porque meu objetivo é esse aqui. Como que eu tenho que interpretar isso, mas sem ótica bíblica e cristã? Porque nós já passamos por 3 revoluções industriais e estamos indo para uma 4ª, fato. A questão aqui é essa: eles não economizam expressões, definem que esta mudança é sistêmica e radical. Bem, como que eu tenho que interpretar isso aqui com noções básicas de consciência e inteligência? Toda mudança que ela não prega naturalidade, espontaneidade, toda mudança que está redigida e provocada por ações que não são naturais e espontâneas, elas podem ser interpretadas como ações democráticas. Não é natural, não é espontâneo, é democrático, não é democrático. Senhores, nada pode ser considerado democrático que se configura, que foi controlado, programado e está monitorado. Eu não posso chamar de democracia um governo que quer assumir controle e assume também ter programado toda a sociedade a aceitar as mudanças, como também agora as monitora. E não só naquilo que compram, naquilo que vendem, naquilo que consomem, mas naquilo que falam, naquilo que pensam, naquilo que também assimilam. Nós temos uma liberdade. Nós temos o direito. Quando eu li o protocolo da Nova Ordem Mundial, eles dizem lá que direito e liberdade é uso teórico, não fato. O que eles querem dizer? Que nunca nada foi nosso, que o poder reside na força, que o poder reside naquele que tem força. Esse é o fato e a maior verdade que eu já escutei deles. Mas obviamente nem todos estão abertos para ela. Se você me provar que nós estamos frente a uma sociedade que chegou aonde ela está, de maneira natural e espontânea, eu nego tudo que eu falei aqui. E me redimo. Mas por que sei que nenhum de vocês ou qualquer outro que está me ouvindo agora vai conseguir provar o contrário? Inclusive isso, esse pensamento de que nós evoluímos a nível da história das civilizações, de que sistemas e governos que existiam lá atrás, que escravizavam, manipulavam, influenciavam e controlavam raças inferiores, deixaram de existir. Inclusive aquela visão genocida de muitos sistemas que foram assoladores, destruidores da liberdade, do direito, avassaladores, que não existem mais. Que nós estamos frente a uma era e um novo mundo onde o mais importante é a liberdade, a existência e o direito dos homens. Frente a um anunciamento de uma nova era revolucionária com ações industriais
que pede mais ainda gerência e mais capacidade de controlar, monitorar e impor regras e novas leis para os homens que vivem aqui. Então vai me desculpar, para mim não precisa muito de nível intelectual para você entender e compreender que o mundo nunca deixou de ser o que é, o que sempre foi. A única coisa que na verdade aconteceu de lá para cá, de diferente dos outros sistemas escravizadores, é que nós estamos dentro de um cenário sofisticado. E eu falo para os irmãos, se nós formos levar em conta o que foi a escravatura e o escravo, lá na visão primitiva do Egito, você vai chegar nessa conclusão que nós estamos amassando barro para esse sistema ainda. E não deixamos de ser escravo como eles. Alimentamos sim e financiamos sim uma minoria que nesse momento arranca proveitos, como também programa, organiza a busca de mais poderes. O que é chamado dentro da pesquisa e dentro dessa ciência geopolítica, que abrange ciência, tecnologia e ações militares, que abrange isso, vida virtual. É a tecnocracia. É a expressão que você tem que pegar, estudar, se aprofundar, entender e compreender. Inclusive o fim da era republicana para o novo início de ordem mundial, que é essa transferência de poderes que os estados vão dar à ONU, é por pressão disso, de atender demandas emergenciais, que muitos de vocês ficam ouvindo na televisão, constantemente sendo divulgadas, constantemente sendo faladas com objetivos de temores, com objetivos de lançar pânico e instabilidade emocional e psicológica para a população, para fazer todo mundo acreditar que nós temos um problema. Senhores, o nosso problema não tem ordem natural, o nosso problema é ordem moral. O Apocalipse aqui, senhores, não tem ordem natural. O nosso Apocalipse é o homem. É a corrupção que está neste mundo. E nós, recentemente, saímos de um cenário pandêmico, que a gente viu escancarada esse alinhamento, essa atividade de contingências, que em favor da saúde, em favor da eliminação de um vírus, em favor disso, daquilo, do outro, e introduziram esse legalismo, representaram esse legalismo, e para onde foi o direito e a liberdade daqueles que não queriam ser picados, o direito daqueles que foram enterrados sem perícia, que foram sacados como um pedaço de carne, e tantas outras coisas que nos chocaram. O que me chocou não foram as mortes, o que me chocou foi o lucro. Mas por que eu estou tendo liberdade para te falar dessa maneira? Porque eu não tenho comprometimentos. E um dos sinais que essa ordem mundial está dentro da igreja é o estímulo dos líderes, ou dizer melhor, o empenho deles em querer incentivar os seus membros a se aproximar da ciência. Eu esqueci o nome até agora da ordem específica que eles criaram dentro da maçonaria, dentro da ONU, para se infiltrar na igreja e estimular as pessoas a acreditar na ciência e acreditar aqueles que representam ela. Então, obviamente, esse empoderamento de cidadão dará a eles isso: gerência, capacidade e poder de controle. E nós estamos caminhando para esses fatores finais do que será a ordem mundial, a tomada do poder, como já falei aqui, por força de mercado, e com fundamentação bíblica e também científica por parte daqueles que representam. E aí essa parte que eu falei aqui me interessou isso. Por quê? Porque agora nós vamos fazer levantamentos aqui, bíblicos inclusive,
de como o escravo ou como o sistema escravizador era visto dentro de uma visão primitiva e clássica. Que aí a gente vai fazer esses levantamentos para deixar claro que existe uma semelhança de vida e padrão de vida entre eles, muito parecido com a nossa, só que a gente não quer enxergar. Nós não queremos enxergar. Que nesse momento agora nós fazemos ou representamos a continuidade disso. Muita gente ainda quer acreditar na liberdade, no direito, na existência por um fator chamado Estado. Eu continuo acreditando. E vejam bem que eu não estou aqui pregando a vocês o que estou pregando aqui para ser levantado aí uma rebeldia contra o Estado, uma rebelião contra o Estado, até porque não tenho nenhum interesse em gerar aqui revoluções com o que eu estou ensinando. Pelo contrário, meu interesse aqui é provar para você o cumprimento profético dos anunciamentos do meu Senhor e os sinais da vinda dele. Amém, Jesus? Dá uma salva de palmas para o teu Senhor.